Essa é a primeira vez que eu pego um computador e penso, não vou usar tudo isso. Mentira, né, gente? Em ArcViz nós usamos tudo que uma máquina tem a oferecer de recurso. Fala, galera, aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo e para quem não me conhece, eu trabalho com maquete eletrônica, uma atividade intensa em gráficos tridimensionais e renderização. Ou seja, aqui na 3DM nós esmirilhamos as máquinas. É por isso que nós precisamos de computadores bons, rápidos, não podem travar e não podem dar dor de cabeça. Sabendo disso, a galera da Seven trocou o meu computador. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu estava utilizando um branquinho. Se você quiser conhecer meu antigo computador, vou colocar um cardzinho aqui em cima. E agora eles me mandaram essa máquina aqui, o Medium Render Pro. E de forma resumida, ele é insano. Então esse vídeo será dividido em 3 partes. Na primeira parte eu vou falar por que nós que trabalhamos com arquitetura precisamos de um bom computador. Na segunda parte eu vou falar sobre as especificações dessa máquina e mostrarei alguns testes que nós rodamos para testar sua performance. E na terceira parte eu vou responder algumas perguntas que me enviaram lá no Instagram. E claro, se você está pensando em trocar de computador, tem cupom de desconto aqui na descrição. Só para você entender o porquê de uma máquina dessas. Nós, arquitetos e profissionais de construção civil, precisamos de um bom computador devido à natureza complexa e exigente do nosso trabalho. Aqui estão algumas das principais razões. Softwares pesados. Nós utilizamos programas avançados de modelagem e design, como AutoCAD, Revit, ArchiCAD, SketchUp, 3ds Max, Rhino, V-Ray, Twinmotion, Enscape, Lumion, entre outros. Esses aplicativos exigem um hardware poderoso para lidar com a renderização de modelos 2D e 3D complexos, manipulação de objetos, visualização em tempo real e criação de maquete eletrônica. Renderização e visualização. A renderização de projetos arquitetônicos pode ser um processo intensivo em termos de recursos computacionais. Só para ficar mais claro, softwares como AutoCAD e Revit utilizam tanto o processador quanto a placa de vídeo do computador, também chamada de GPU, mas nem sempre utilizam tudo. Agora, softwares como o V-Ray e o Corona Render utilizam 100% da capacidade de processamento de um computador toda vez que você os coloca para renderizar. E softwares como Lumion, Twinmotion e Enscape utilizam 100% da capacidade de processamento da GPU toda vez que renderizam. Então são programas que vão consumir todos os recursos que o seu computador tiver disponível. Trabalho colaborativo. Arquitetos frequentemente trabalham em equipes, então um bom computador permite a colaboração eficiente em projetos compartilhados. E olha que eu não estou falando aqui de colaboração com realidade virtual, porque se você for utilizar aqueles óculos para fazer colaboração, aí você vai precisar de uma máquina bem parruda. Mas mesmo tendo em vista aquele ambiente de trabalho colaborativo tradicional, um computador com boa conectividade à internet e desempenho confiável é fundamental para manter a produtividade. Análise e simulações. Além da modelagem e design, os arquitetos também podem precisar realizar análise e simulações para avaliar aspectos como desempenho energético, fluxo de ar, iluminação natural e estrutura do edifício. Essas análises exigem poder computacional e memória RAM. Gerenciamento de projetos. Nós precisamos lidar com o gerenciamento de projetos, orçamentos e prazos. Um bom computador pode facilitar o uso de softwares de gerenciamento, ajudando a manter o controle sobre as tarefas, recursos e cronogramas. Resumindo, isso que a gente faz usa tudo que o seu computador puder oferecer. É ingrato? Eu sei, mas é real. Ah, Diogo, meu computador tem só 8 GB de memórias. Vai usar os 8 GB. Ah, Diogo, meu computador tem 32 GB de memória. Vai usar tudo. Ah, Diogo, meu computador tem um processador pica das galáxias. Não importa quantos núcleos ele tem, vai usar tudo. E agora que você entendeu um pouco do porquê que a gente precisa de uma máquina poderosa, eu vou falar um pouquinho sobre as especificações desse cara aqui. Esse daqui é o Medium Render Pro, um computador feito para arquitetura. Então ele foi pensado para rodar programas como Revit,
ArchiCAD, SketchUp, 3ds Max, V-Ray, Lumion, Twinmotion, Enscape, e ele já está disponível no site da Seven. Eles entregam um computador em todo o Brasil, com nota fiscal, garantia e dão o melhor suporte que eu já vi. Vou colocar o link desse modelo aqui embaixo. O gabinete é todo preto com um design bem minimalista e dessa vez a Seven optou por um ar mais sóbrio e deixou as luzes RGB de lado. Somente o water cooler possui iluminação. Uma das laterais é feita em vidro transparente, o que deixa ele mais interessante e facilita a manutenção. E esse computador tem uns detalhes muito legais, olha isso. A tampa de vidro é fixada com ímãs, então basta puxar essa alça e você já tem acesso ao coração da máquina. E aqui do lado basta pressionar esse botão que sai um suporte de headphone. Muito legal isso, adorei. Esse gabinete também é muito bem ventilado, ele possui aberturas embaixo, em cima, na frente e atrás, o que gera um fluxo de ar intenso e mantém o computador geladinho. Lembrando que quanto menor a temperatura, mais rápido o computador fica. É por isso que a Seven optou por colocar refrigeração com água aqui nessa máquina. Para quem não conhece, eu vou resumir. Através desses tubos passa um líquido de arrefecimento que transfere o calor do processador para um radiador que fica aqui em cima. Esse sistema é muito mais eficiente do que o método tradicional. E por isso ele consegue manter o processador em temperaturas mais baixas. Em cima nós temos a grelha de ventilação, saída de áudio, duas portas USB 3.0 e o botão para ligar o computador. E na parte traseira nós temos as demais conexões aqui dessa máquina. O processador desse modelo é um Intel i7 de 12ª geração. Ele possui 12 núcleos físicos e 20 threads. Combinado com o water cooler, o bicho voa. Isso significa que softwares como o V-Ray e o Corona Render renderizam muito mais rápido. Nos testes que nós rodamos no Corona Render, ele se saiu muito melhor do que o processador i5 da mesma geração. No V-Ray, mesma coisa. E aqui no Cinebench, se você der um pause aqui no vídeo, você vai conseguir contar 20 quadradinhos limpando a cena. São os threads em ação. A placa de vídeo desse computador é o seu ponto forte e merece destaque. Ele vem equipado com uma RTX 4070 com 12 GB de memória. Essa daqui é uma das melhores placas disponíveis no mercado. E como era de se esperar, ele se saiu muito bem em todos os testes que fizemos. No Enscape ela renderizou a cena em uma fração de segundo, foi quase em tempo real. No Twinmotion e no D5 Render, ela teve o melhor desempenho que já vimos aqui na 3DM. E a mesma coisa para o Lumion. E olha que o bichão tá pesado, hein? Ainda sobre a GPU, ela está alimentando 2 monitores em 4K e renderiza ao mesmo tempo numa boa. Se você quiser saber mais detalhes sobre o meu setup, é só clicar no card aqui em cima. Ele veio com 32 GB de memória DDR4. Mas ainda tem 2 slots vazios, ou seja, a gente consegue aumentar para 64 GB tranquilamente. Mas, se você quiser, dá para chegar em até 128. Aí vai de cada um. Ela veio com 1 TB de armazenamento do tipo SSD M.2, que é o mais rápido que existe. Então esse computador liga muito rápido e carrega os programas em pouquíssimo tempo. Mas se você quiser aumentar ainda mais o espaço, ele tem mais uma porta do tipo M.2 disponível, que foi o que eu fiz. Então agora ele está com 2 TB de armazenamento. Eu abri uma caixa de perguntas lá no Instagram quando estava montando o roteiro desse vídeo. Então eu vou responder algumas perguntas que surgiram por lá. Então vamos lá. Primeira pergunta. Valor. Esse computador aqui está sendo vendido no momento que eu estou gravando esse vídeo por 14.867. Aproveitando, o Alan Branco perguntou se eles parcelam em 2 vidas. Em 2 vidas eu acredito que não, mas eu acho que em 12 vezes eles parcelam. Estúdio Caio Chaves perguntou, cadê os RGB? Sem as luzinhas coloridas não vale. Pois é, dessa vez a Seven optou por um ar mais sóbrio, sem as luzinhas RGB, então ele fica com uma cara bem mais profissional. Gostei mais desse estilo aqui, mas ele ainda tem algumas luzinhas, então quando ele está ligado ele tem as luzinhas do Water Cooler, que são bem bacaninhas, dá para configurar e tudo mais, e
quando ele está desligado, a placa-mãe também tem umas luzinhas coloridas, mas é uma coisa bem sutil, muito interessante, eu nunca tinha visto isso. Muita gente perguntou qual é o processador desse computador. Esse daqui é um i7 12700F, com 12 núcleos, 20 threads. Ele marca 31.171 pontos. Ainda sobre os processadores, o Daniel Dib está perguntando aqui, qual é melhor para ArcViz, Intel ou AMD? A AMD é mais barata, ela entrega potência e custa pouco. No entanto, existem muitos programas que só reconhecem o algoritmo do Intel. Então eu recomendo Intel para ArcViz. Você vai conseguir explorar mais softwares com processadores da Intel. Sobre monitores, o Maicon Clot está pedindo para eu falar um pouco mais sobre os meus monitores. Olha, eu estou utilizando aqui o mesmo modelo para os dois, tá? É um Samsung 4K de 28 polegadas com painel IPS. Esses caras aqui chegam a uma taxa de atualização de 60 Hz, nem é tanto, mas para ArcViz está ok. Mas a qualidade das cores desses monitores é excepcional, muito boa, e olha que eu já testei vários, tá? Cores e brilho, ele é bem brilhante também, adoro esses dois monitores, não pretendo trocar tão cedo. E agora a minha opinião. Eu gostei do novo visual adotado pela Seven. Um computador todo preto, minimalista, com um aspecto mais sóbrio, com cara de profissional. Eu sempre disse que eu não gostava de luzinhas RGB, até ter um, né? Na hora que a gente tem um, a gente percebe que é bem legal. Mas ainda assim, eu acho que eu prefiro essa nova cara mais sóbria adotada nos computadores deles. Mas o que mais me impressionou foi a seleção de peças. A configuração dessa máquina tá incrível. Tudo muito bem pensado e sem gargalos. Então essa é uma máquina poderosa e que não trava. Mais uma vez destaco aqui a placa de vídeo. Nunca vi nada igual. Renderiza rápido, tem bastante memória, então dá para renderizar projetos grandes e complexos e ainda alimenta esses dois monitores em 4K sem sofrimento. Eu fiz aquele teste de transmitir uma live pelo OBS em um dos monitores e no outro eu deixei o Twinmotion renderizando e ele rodou liso sem travar nenhuma vez. Então, se você trabalha com projetos complexos e precisa de um computador rápido e que não trava, o Medium Render Pro é uma das melhores escolhas do mercado brasileiro. O link dele está aqui na descrição. E claro, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e a gente se vê no próximo. Então, forte abraço e até lá!